Bom dia. Bom dia. Estamos felizes por participar mais uma vez de um Congresso MV. Agradecemos o convite da direção. É bom reencontrar amigos, fazer novas amizades. Colaborar com nossas experiências. E aprender também com os demais palestrantes, e o que nós aprendemos, hein? E com todos vocês também. E, acima de tudo, nos aproximarmos mais de Deus. É por isso, então, que desejamos que o amor e a misericórdia de Deus, o Pai, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o batismo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos. Bem, o assunto deste momento é a comunicação. Bom, o tempo é curto, o assunto é longo, mas a gente vai procurar resumir com os principais pontos a respeito desse importantíssimo assunto. A comunicação é uma ferramenta fundamental em todos os tipos de relacionamentos, principalmente no casamento. E como? Aliás, o tema do casamento que foi escolhido pela direção foi muito apropriado realmente. Vejam, vocês, um par, um casal, rodando na mesma bicicleta, rumando para o mesmo sentido, com os mesmos objetivos, pedalando de uma forma harmônica, excelente mesmo. Uma sincronia. Exatamente, uma sincronia. A comunicação sempre foi um tema muito oportuno em todas as épocas, mas principalmente nos dias de hoje. É impressionante como na época que nós vivemos, queridos, com toda a tecnologia, com todas as facilidades, ainda nós temos problemas de comunicação. Sim. A comunicação não é só o caso de falar simplesmente, e sim de se expressar de forma clara e total, para que as pessoas envolvidas na comunicação entendam exatamente o assunto. Vejamos primeiramente o que é comunicação. A TV é um aparelho de comunicação? Não. E o rádio? Não. O livro? Não. A internet? Depende. O sermão de sábado de manhã? Não. A lição de escola sabatina? Depende. Mas depende de quê? Se a pessoa estuda sozinha, não é comunicação. Se ela está em família ou amigos, é comunicação. Quando tem liberdade de falar, não é? E quando reprisa a lição de escola sabatina no sábado de manhã, também comunicação entre o coordenador da lição e os participantes. E a internet? Depende do aplicativo, depende do que está se movendo com a internet. E as pessoas conversando? É para ter. Qual então é a diferença entre TV, rádio, livro, sermão, lição de escola sabatina, as pessoas conversando? Depende do caso? Depende, sim. A TV, o rádio, o livro, o sermão são aparelhos de informação. Como assim? A comunicação precisa haver, é uma estrada de mão dupla. Um fala, o outro escuta. Depois esse que estava escutando fala, o outro fala. A televisão não, você só ouve, você não conversa com ela. Esse é o problema. Você não conversa com o livro. Você não interage com o rádio. A internet depende. Ok? Então, são elementos de informação. E no casamento? Tem que haver. Nós estamos aqui falando sobre comunicação, mas estamos exercendo informação. Vocês não podem falar nada, por enquanto. Depois vai ser possível, mas não hoje. Interessante que os elementos de informação, às vezes, atrapalham a comunicação. Em casa, no lar. Por exemplo, o marido quer falar com a mulher, mas a mulher está ali no celular, vendo algum vídeo, alguma coisa. Então ele quer falar, não, espera um pouquinho, não consegue a comunicação. Ou o contrário,
A mulher quer falar com o marido, ele está na televisão, não é? Então, um aparelho de informação muitas vezes atrapalha a comunicação. Interessante isso. Paradoxalmente, então, nosso assunto aqui e agora é comunicação, mas está sendo dado em forma de informação. É verdade. Curioso, né? Porém, a Regina e eu estamos à disposição nos horários de intervalo que ainda restam no Congresso. Se alguém quiser ainda se informar a respeito, se tiver a nosso alcance responder, a gente está à disposição. E amanhã, à tarde, nós teremos uma dinâmica onde os casais poderão... Nós vamos fazer uma dinâmica com os casais para haver um exercício de comunicação. Como dissemos, este assunto sobre comunicação é amplo demais. Obviamente, não haverá tempo para esgotar o assunto. O que vamos apresentar aqui é um resumo de alguns pontos principais. Exato. Antes de mais nada, desculpe, eu esqueci de falar. A Regina e eu, nós nascemos em São Paulo, nos conhecemos em Hortolândia, casamos em Mariporã e agora vivemos aí no campo já, graças a Deus, entre Taubaté e Campos do Jordão. Estamos casados já há 30 anos. Namorados ainda há 30 anos, viu, gente? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Muito já se falou aqui a respeito de casamento. Eu acho que nós não teríamos muita coisa aqui que acrescentar do que já foi falado e que vai ser falado ainda com os outros queridos casais. Eu só vou dizer uma coisa. A nossa escolha de casamento não foi pelo nosso coração, foi por Deus. Muita oração. E eu quero lembrar a todos vocês, os casais, inclusive o casal querido que vai se casar aí, o casamento não elimina o namoro, viu, gente? Depois de casados, continuem namorando. Isso é muito importante. É o que a gente tem feito. Namora eu ainda, né? Claro. Tá bom. Bom, você já falou isso aí? Tá, ok. Muito bem. Há entre muitas máximas da comunicação, duas que gostaríamos de salientar. Muito bem. A primeira frase é a seguinte: muitas vezes o real significado da comunicação pode não estar necessariamente nas palavras, mas sim nas pessoas. O que isso quer dizer? Talvez a próxima frase ajuda. Muitas vezes o real significado da comunicação pode não estar necessariamente no que a pessoa diz. Isso é muito importante, nós vamos entender aqui. Mas no que ela quer dizer. Dá um exemplo. Um exemplo. A mulher chega para o marido, ela fez um assado novo. E ela dá para ele experimentar, é isso, né? Isso. Então dá para mim o assado. Não está pronto. Eu falo assim, experimente esse assado. Aham. E aí? Aí eu experimento e digo assim, o que é isso? Você não gostou? Nossa, eu nunca comi esse sabor. Me diz, você gostou ou não? Gostei, está uma delícia. Então vocês vejam, ela fez uma pergunta e o marido gostou logo de cara, mas não expressou que gostou. O que ela fez? Ela continuou perguntando, em vez de ficar nervosa, não é? Ela continuou perguntando. O que a gente faz então? Quando a pessoa não dá uma resposta muito clara, você pergunta de novo várias vezes até, a gente se chama depuração de comunicação, até a pessoa dar a resposta certinha. Ainda bem que eu gostei, né? Seu bobo. Veja o que ela disse, seu bobo. Se eu for procurar no dicionário o significado de bobo, é tonto, tolo, idiota, palhaço, imbecil. Mas não foi isso que ela quis dizer. Se é que eu a conheço de 30 anos, foi uma puxada de orelha muito carinhosa. Isso acontece muito.
Gente, em grupo de WhatsApp dá uma confusão esse tipo de negócio, dá uma briga muitas vezes, e às vezes a pessoa diz uma coisa ou escreve uma coisa, nós estamos vendo a pessoa, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, e dá uma confusão terrível. Então precisa explicar direitinho o que a pessoa quer dizer. Cada pessoa tem um modo de falar. Se eu conheço bem a pessoa, fica mais fácil a comunicação. Se não conheço bem a pessoa, a gente deve procurar conhecer. Muito bem. Vejam só, vamos à Bíblia agora. São Mateus 18, 8 e 9. São Mateus, um verso muito conhecido. Eu tenho aqui um resumo dele. São Mateus 18, 8 e 9. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão e se teu pé te fazem pecar, corta. É melhor entrar no céu com um olho ou sem uma mão. Não pode falar uma mão, é a mão. Ou o pé, sem, na vida eterna, não é? Do que ficar de fora com os olhos e as mãos. Suponhamos que você consiga conversar com Jesus, e aliás isso é possível mesmo. Aí eu pergunto para Jesus, Jesus, você disse isso, arranca o olho, corta a mão e o pé? Foi isso que você quis dizer mesmo? Aí Jesus responde assim, olha, eu quis dizer como é maligno o pecado, como é terrível o pecado, terrível a ponto de ter que cortar o pé, a mão, ou arrancar o olho. Mas não foi isso que eu quis dizer. Eu quero dizer o seguinte, você arranca teu olho, corta seu pé e sua mão na mente. É aqui que a gente domina o pecado, com o auxílio do Espírito Santo. É aqui que nós vencemos todos os pecados. Então não é o que a pessoa diz, mas o que ela quer dizer. É claro que com o tempo as pessoas podem se adaptar a um bom ou razoável estilo de comunicação. Verdade. Mas no início precisa haver compreensão. Com certeza. E no casamento, então, isso, gente, é primordial. Primordial. É óbvio que no casamento isso precisa estar bem definido. Com toda certeza, com toda certeza. Mas tem um outro item na comunicação. A Bíblia diz que nosso falar deve ser sim, sim, não, não. Mateus 5, 37. Pois é verdade. Só que tem um problema aí, meus queridos. Quando o assunto é fácil, sim, sim, não, não. Mas quando o assunto é delicado, nós precisamos ter muito cuidado com esse sim, sim, não, não. Para evitar uma coisa que se chama sincericídio. O que é isso? É uma forma de franqueza em excesso, fora de hora, fora de lugar e fora de momento. Nós devemos falar a verdade, sim, mas sem agressividade. Porque se nós falarmos a verdade, mesmo sendo verdade, mas não analisando quem é a pessoa, o momento e a forma, nós seremos grotescos, toscos e falta de educação. Ou seja, é sincericídio. É a sinceridade de uma forma que você mata o objetivo da comunicação. Mas na Bíblia não está escrito que devemos chamar o pecado pelo nome? É verdade, é verdade. Mas tem uma coisa lá, 2 Timóteo, abram lá. 2 Timóteo 4:2. 2 Timóteo 4:2 diz assim, aqui eu tenho um resumo do verso. Paulo, orientando ao seu pupilo Timóteo, que ele deveria ensinar, instar, exortar, se for possível, repreender. Mas tem uma palavrinha aí, mas com longanimidade. Longanimidade. O que é ser longânimo? É ter grandeza de ânimo, ser paciente, generoso e bondoso.
Mas esse mesmo verso não diz que é para falar a tempo e fora de tempo. É verdade. Lembre-se que na comunicação existe a via de mão dupla. Então, o tempo e fora de tempo não é para quem ouve a repreensão, vamos dizer assim. É para quem fala. Para quem fala é tempo e fora de tempo. Quem ouve precisa ter um tempo dele. É muito importante isso. Aliás, eu queria destacar aqui um exemplo clássico de longanimidade na nossa igreja. Pastor Ted Wilson. Eu até pediria que vocês, nas orações particulares, orem muito por esse homem. Ele e sua pequena equipe estão tentando colocar aos poucos, com longanimidade, a nossa igreja no eixo. Eu não sei se ele vai conseguir, mas ele está tentando. Nesse último concílio agora, ele pediu oração mundial dos nossos irmãos. Eu não sei se na igreja de vocês houve um apelo oficial, não via redes sociais, mas oficial para vocês orarem naquela semana. Não sei se oraram. Mas se não oraram, se não souberam, passem a orar. O concílio terminou e um dos graves problemas, o principal e grave problema, delicadíssimo problema que foi resolvido lá, é aquela questão da ordenação de mulheres. Os irmãos sabem que mesmo a Igreja Mundial, em Assembleia Geral reunida, que é ainda a voz de Deus nessa terra, votou contra. Nós não vamos aqui agora entrar em detalhes. Se merece, se não merece, se tem condições ou não, não é o caso. Mas a Igreja Mundial votou contra, ponto final. Mas alguns líderes, alguns não, muitos líderes de altíssimo nível na nossa obra, rebeldes, continuam ordenando mulheres. Isso se chama rebelião, desobediência. O assunto era gravíssimo. Mas o pastor Ted Wilson, com aquela bondade, eu acho que aquela bondade às vezes até age mais rápido, né? Mas ele tem toda a razão. Calma, ele está levando alguns anos para tentar resolver esse problema. E esse último concílio, então, foi decidido pela Igreja Mundial, que ainda vão dar talvez mais um ano para que os rebeldes se arrependam, senão eles terão que ser, mesmo assim, amorosamente disciplinados. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A seu tempo. Vou repetir isso. Provérbios 25:11. Como maçãs de ouro em salvas de prata. É a palavra dita a seu tempo. Aliás, eu queria dar aqui uma observação. Todos vocês que defendem, que vivem ou procuram viver a verdade presente, muita calma, muita sabedoria nas igrejas de vocês. Muita calma e sabedoria quando falarem com os líderes de vocês sobre reforma de vestuário, reforma de saúde, os pilares da verdade presente, definição de pecado, natureza humana de Jesus, vitória total. Muito cuidado. Infelizmente, às vezes no afã, naquele entusiasmo, na boa vontade, na boa intenção de nós transmitirmos isso às nossas igrejas, a gente se perde. E acaba falando isso fora de hora, fora de lugar, fora de contexto. Isso precisa ser sempre com a unção do Espírito Santo. É bem verdade que isso talvez não resolva o problema, mas pelo menos da nossa parte, ninguém vai nos chamar, como já ouvi, e com razão, que a pessoa foi deselegante, mal educada, tosco, falta de educação, embora falando a verdade. Muito cuidado com isso, gente. Ok. Outro elemento na comunicação é a apreciação. Muito bom. A apreciação. Falei sobre a longanimidade, como maçãs de ouro em salmos de prata. Apreciação.
Se eu gosto da pessoa, então o que ela me fala, eu tendo a receber bem. Se eu não gosto da pessoa, eu tenho a tendência de não gostar do que ela faz nem do que ela fala. Dá um exemplo. Exemplo. Regina, define para mim o que é uma pessoa cabeça dura. Bem... Não, perdão. Uma pessoa de opinião, primeiro. De opinião. Bem, a pessoa de opinião é alguém inteligente, que tem personalidade, sabe o que quer. É alguém que eu aceito e gosto de ouvir. E o cabeça dura, o que é? Bom, cabeça dura é o oposto. Alguém que não é inteligente, não aceita opinião contrária e não muda de pensamento. Ok, essa é uma definição clássica, vamos dizer assim, e está correto. Porém, na comunicação, isso nem sempre funciona. Se eu gosto da pessoa, ela é inteligente. Se eu não gosto, é cabeça dura. Se eu gosto da pessoa, ela fala comigo e eu tendo, até uma repreensão, eu tendo a entender que a repreensão que ela me deu veio para o meu bem. Que bom, é meu amigo. Agora, a mesma pessoa pode estar falando a verdade, mas se eu não gosto dela, a repreensão dela, mesmo que seja até com longanimidade, como falamos há pouco, eu tendo a rejeitar. Porém, a Bíblia tem um conselho aí, não é? Está em 1 Tessalonicenses 5,15. Aliás, não é só um conselho, a Bíblia tem vários, N conselhos, que nós devemos ter o próximo, as pessoas, sempre em alta conta. Então, essa história de não gostar é natural do ser humano, não ser simpático à pessoa, a pessoa não é simpática a nós, mas nós deveríamos trabalhar para que isso não ocorra, porque quando a pessoa vier comunicar alguma coisa, eu possa aceitar da melhor forma possível. 1 Tessalonicenses 5,15 dá um dos vários conselhos da Bíblia. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui o bem, uns para com os outros e para com todos. Você gosta de mim, né? Gosto. O que ela representou aqui é o próximo item. A comunicação também se dá por, associado ao que nós já falamos, a comunicação nem sempre é por palavras. Acho que eu falei o teu... De fato, nem sempre é por palavras. Primeiramente, é pelo tom da voz. O tom da voz. Veja como ela disse que gostava de mim. Ela disse que gostava. Mas ela demonstrou assim insegurança, demorou. Gosto. Mas será que gosta mesmo? Então, esse tom, essa tonalidade, interfere muito na comunicação. Como assim? Bom, já expliquei, né? Vai em frente. Seu bobo. Se falar muito, eu vou acabar acreditando, viu? Tem uma outra ali, tom da voz, está aí, não é? Aqui está meio atrasado. Tem uma outra forma de comunicação. E essa fala tão alto ou mais do que as próprias palavras. Podemos também ver as palavras pela linguagem corporal. Ela pode falar mais claramente do que as palavras. Verdade. Então, a gente vai representar aqui alguma coisa rápida sobre como bloquear uma comunicação ou confirmar a comunicação. Então, ela fez um achado aí, acho que é na outra página. Ela fez um achado e vai ler para mim uma coisa interessante que ela descobriu. E eu vou aqui representar como é que bloqueia a comunicação. Vamos lá. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7. É melhor que o homem não deve tocar em mulher. Porém, é melhor casar do que ficar abrasado. Eu concordo. Acho que o casamento deve ser bom, muito bom. Senão,
é melhor ficar solteiro do que casado. Aliás, é um conselho bom aí para vocês, viu? Daniel me mata. É o seguinte, então veja, ela estava expressando um achado, está comunicando algo para mim, e eu estava completamente absorto, e até negando, não concordando com o que ela estava falando. Quando a postura principal, concordando ou não, eu devo ouvir atento, olhar para a pessoa. Depois eu digo se concordei ou não, com tranquilidade, com democracia, mas eu tenho que escutar e não dar sinais de que eu estou já protestando. Uma outra forma que emperra a comunicação é quando a pessoa fica interrompendo a outra, não deixa a outra falar direito. Então, ela chegou, deu um achado aí. Olha só o que eu achei nesse artigo. Que muito se fala, e com razão, que o casamento já sei, foi feito no Éden. Mas parece que é uma diferença. Tem uma diferença. A diferença, eu já sei, é aquela que... Qual que é a diferença mesmo? O sábado é eterno, é um mandamento eterno. E o casamento não é provisório, é só para a terra. Bom, no fim ela acabou desistindo de completar o resto, porque não adianta, não é? Ele sempre interrompe. Aí, é claro que quando a pessoa está falando alguma coisa, mesmo que o assunto já seja aceito, já é plenamente sabido por quem ouve, a educação é o quê? Escuta. Depois você diga, aquilo é interessante, mas eu já sabia disso. Enfim. Aí agora tem a questão da ansiedade, não é? A pessoa descobriu alguma coisa, vai falar, e o outro demonstra ansiedade, ou seja, acontece muito em sermão, muitas vezes o pregador está lá demorando um pouquinho e a pessoa fica lá. Manteiga e carne são estimulantes. Isso danifica o estômago e perverte o gosto. Os nervos sensitivos do cérebro são entorpecidos e o apetite animal fortalecido às custas das faculdades morais e intelectuais. Você está me ouvindo? Estou, vai logo. Muito bem. Por último, uma lista grande, mas os principais aqui. Por último, é aquela pessoa que fala sempre a mesma coisa. Não muda o lado, que é antigo aqui, já sabe o que é isso, né? Não muda o lado do disco nunca, não é? Agora é como ela lá. Olha a limpeza da casa. Eu estou chegando em casa do trabalho, cansado. Todo dia, fala. Olha a limpeza da casa. Tudo bem, Mantenha a casa limpa. Tudo bem, me dá um abraço. Você sabe que gosto de ordem. Eu sei, me dá um abraço. Você limpou os pés? Não, limpei, me dá um abraço. Deixa eu ver. Todo dia a mesma reza. Abraço. Não, deixa para depois, eu estou com vergonha. É ousada a moça aí. Vamos lá. Agora nós vamos ao último item que temos aqui, que relacionamos a respeito da comunicação. Existem graduações de comunicação. São 5 níveis. São 5 níveis. Nós vamos começar com o nível mais inferior. Importante, mas o mais simples de comunicação, que são os cumprimentos. Bom dia. Bom dia. Agradecimentos. Obrigada. De nada. Gentilezas. Com licença. Pois não. Pedidos. Você poderia? Sim ou não. Recados. O Daniel pediu para você realizar a dinâmica amanhã à tarde. Ok, tudo bem. Simples assim. Eu espero que até haja de gentilezas mesmo, haja pedidos, enfim. Mas é o nível mais inferior. Vamos subir um pouquinho. Nível 4. Fatos e pessoas. Muito bem.
O nível 4 é quando nós conversamos sobre pessoas e fatos só. Só isso. Não se comenta motivos, nem opiniões, nem observações, só fatos e pessoas. Precisa tomar muito cuidado com esse tipo de comunicação. Um exemplo. Você viu aquela moça na igreja? Qual? Aquela que nunca casa, sabe? Ah, é mesmo? É. Nível 3. Nível 3. Agora sim, entra ideias, pensamentos, motivos e comentários e opiniões. Sabe o que eu notei naquela moça na igreja? Realmente ela é feliz. Muito feliz, mesmo não tendo um namorado. O que você acha? Com certeza. Isso é bom mesmo. Aliás, eu acho, Regina, que as pessoas que são solteiras e que têm aquele desespero, aquela ansiedade para casar, é ruim. Porque quando elas se casam, o problema continua. Não está no casamento em si, está na pessoa. E as pessoas que já são felizes, o que você acha? Solteiras? Serão felizes no casamento também. Não Ótimo. precisa. Isso. Esse é o nível 3. A gente comenta o fato, mas dá uma explicação. Isso. Nível 2, quando nós comunicamos sentimentos. Para as mulheres, talvez seja mais fácil isso. Graças a Deus, vocês têm esse dom de se soltar nisso aí. Mas os homens, geralmente, são mais resistentes em se comunicar os sentimentos. No caso dos sentimentos, seria para uma pessoa de muita confiança, principalmente em casa, no casamento. Então, nós vamos delinear aqui 4 raízes, basicamente, sumariamente, 4 raízes de sentimentos. Primeiro, a alegria. Alegria, muito bem. Você chega em casa, ou lá na família, você expõe, coloca para fora a sua alegria. O que está te fazendo alegre? E curte a alegria com a família. Muito bem. A tristeza. Tristeza. Em casa, você diga por que está triste. A alegria geralmente vem com uma conquista, com um ganho. Mas a tristeza é o contrário, vem com uma perda, uma derrota. Comunique a sua derrota, homem. Fale com a sua esposa. Com quem mais você vai falar, além de Deus, é lógico. Mas a esposa ouve, elas são bons ouvidos também com relação a isso. Comunique a sua derrota, ore com ela e tente resolver ou se conformar com isso. Ira, raiva ou indignação. Muito bem. O crente sente ira, indignação ou raiva? Sente. Sente. O problema é o que a gente faz com ela. Geralmente a ira, a indignação vem por uma injustiça que você soube ou que fizeram com você. Chega em casa e fala, eu estou com raiva, eu estou indignado. Aconteceu isso, eu não aceito. Conversa em casa. Com a esposa, principalmente. As crianças, quando são pequenas, talvez nem tanto, mas com a esposa é obrigação. Homens, por favor. Mulheres já fazem isso, né? Oh, dom maravilhoso que vocês têm. Ore junto. Não se ponha ao sol sobre a vossa ira. Não vai para a cama ainda com a ira no coração. Eu entendo aqui que há 2 tipos de ira. A ira externa, se eu sou vítima de uma ira fora de casa ou uma ira dentro de casa. A de dentro de casa é pior ainda. Nós temos que resolver isso rápido. Aí agora é a forma de comunicação. Eu estou chateado com você porque você fez isso ou fez aquilo. Comunique-se com calma. Calma, não briga, é calma. E a comunicação devidamente, o que nós falamos até agora, realizada, resolve. Qualquer coisa resolve, com oração e com comunicação. O medo. Muito bem. O cristão tem medo? Tem. Comunica o medo. O medo vem do quê? De algo que você desconhece. O que vai acontecer? Mas o amor lança fora o medo.
O amor conjugal e o amor espiritual com Deus. Comunique. Homens, tenham coragem. Super-homem não existe. É só aquela fábula lá, famosa. Mas super-homem não existe. Mulher Maravilha também não, viu? Mas chega em casa e comunique, estou com receio. É o trabalho, é isso, é aquilo. As mulheres, gente, aguentam esse... Nós não vamos deixar de ser homens, cabeça da família, porque temos medo. Somos seres humanos. O amor supera o medo, diz a Bíblia em 1 João 4,18. Muito bom. Pena que o nosso tempo já está se esgotando, a gente precisa terminar. Mas o nível 1 é um nível muito especial. É aquele que é sem palavras, mas tem atitudes. Se eu digo que eu amo, eu tenho que ter atitude silenciosa. Eu posso até falar, mas as atitudes têm que acompanhar o que eu falo. O mais importante é alto nível da comunicação, está até dentro da expressão corporal da comunicação. O silêncio, as atitudes. É verdade. Lá em João 14,15, diz assim: se me amardes... Vocês já ouviram essa frase lapidar, que o maior sermão é a vida da pessoa silenciosa. Você já está comunicando na igreja. Por que a gente não deve sair da igreja, faltar à igreja assim costumeiramente? Principalmente pela questão que nós vivemos, entendo eu, a verdade presente. Viva a verdade presente quietinho lá na sua igreja. Não precisa falar. Se for o caso, fale. Mas viva. Vocês pensam que não. Mas não só a vossa igreja, a vizinhança, a cidade, olha vocês. Eles olham. Eles veem a postura de vocês, a roupa de vocês, a maneira de conversar, o semblante. Isso é o principal sermão em silêncio, nível 1, o mais alto. Se for o caso, fale. Eu queria terminar aqui com uma... Você vai precisar me ajudar, minha linda. Uma declaração do filho que tinha um problema. A comunicação com Deus está no nível 1. A gente se comunica com Deus pela leitura da Bíblia e Ele se comunica pela Bíblia também. Pela natureza, pelas circunstâncias. Pouco se fala nisso, sabe? Muitas vezes a resposta de Deus vem pelas circunstâncias. Paulo diz que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu planejo uma coisa e de alguma forma não dá certo, é porque Deus não quer. Se deu certo, porque Deus quis. Agora, uma declaração aqui do filho. Ele tinha problemas em aceitar o Espírito Santo. Eu estava estudando esse assunto e com tantas informações diferentes, comecei a ficar confuso de verdade. Falei em dúvida mesmo se o Espírito Santo era uma terceira pessoa. Comecei a sentir uma aflição, uma tristeza profunda. Quanto mais eu me aprofundava neste assunto antitrinitariano, eu mais sofria. Então, não aguentando mais essa aflição em mim, eu apelei a Deus, porque minha razão e meus sentidos humanos não estavam conseguindo discernir mais. Comecei a orar, e uma noite antes de dormir, eu estava tão triste por não saber se o Espírito Santo era ou não um ser a quem eu pudesse me dirigir, e estava profundamente triste. Chorei muito enquanto falava com Deus, suplicando que me abrisse os olhos, porque eu não estava aguentando mais aquilo. Infelizmente, ele não pôde comparecer, ele pediu que nós relatássemos isso.
adormeci. Quando eu acordei de manhã, eu comecei a escutar um hino do Inário Adventista. O hino estava tocando alto e claro dentro dos meus ouvidos e permaneceu repetindo sem parar. Mais de uma hora depois eu me levantei, era tão forte que dominou a minha mente, a ponto de eu não conseguir pensar em qualquer outra coisa. Esse hino eu não escutava, por alguma razão, havia mais de 10 anos. Eu nem lembrava mais que esse hino existia. Foi incrível. Não havia outra explicação a não ser que Deus estava respondendo minha oração. E creio que não foi um anjo que fez isso. Foi o próprio Espírito Santo. Chorei, mas agora era de alegria, por ter a certeza de que Deus estava ali comigo, juntinho, respondendo minha oração. Depois disso eu continuei estudando o assunto, mas agora eu podia ver claramente os erros e as falácias, os enganos e os argumentos antitrinitarianos. Eu nunca mais tive dúvida qualquer a esse respeito. Vários versos bíblicos começaram a vir em minha mente. Foi incrível. Percebi definitivamente que sem o auxílio do Espírito Santo, esse Deus maravilhoso, nossas percepções ficam completamente bloqueadas. Sem o Espírito Santo nas nossas vidas seria uma angústia terrível. E aqui ele faz uma aplicação que eu mesmo nunca tinha visto isso. Quando nós passarmos pelo tempo de angústia, nós pensamos nos 144 mil que passam pelo tempo de angústia. Mas os ímpios também têm sua angústia. E a angústia da ausência do Espírito Santo. Está dando para escutar? Sem palavras. Bem, o tempo está avançado e temos que encerrar. Que o amor e a misericórdia de Deus, o Pai, A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e o batismo e a comunhão do Espírito Santo, na melhor das comunicações, sejam com todos os irmãos. Amém. Aqueles que puderem se ajoelhar, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, louvado sempre seja o teu nome. Te agradecemos o sacrifício que o teu Filho fez por nós. E te agradecemos esse tremendo Consolador que nos envia para ter a presença tanto de ti, ó Pai, e do teu Filho em nossos corações, em nossos lares, em nossas igrejas, onde nós estivermos e neste congresso também. Muito obrigado por esse dom maravilhoso, ó Pai. Que o teu Santo Espírito seja realmente presente em nossa vida, nos ajudando em tudo para fazer a tua vontade somente. Ajuda-nos nas nossas comunicações com os nossos cônjuges, nossos filhos, nossa família como um todo, como público, na nossa igreja, enfim, que eles vejam em nós realmente um sermão vivo e muitas almas se salvem pelo nosso exemplo, ó Pai. Abençoe o restante deste maravilhoso congresso. Que as bênçãos de Deus continuem conosco, agora e sempre. Em nome de Jesus te pedimos e rogamos essas bênçãos. Amém.
Congresso MV, Membros pela Igreja, uma convenção de membros da IASD que cresceu para defender a identidade adventista e proclamar as 3 mensagens angélicas. Para mais recursos como este, acesse congressomv.org/blog.